Resumo Quem Ama Cuida. O que acontece no capítulo de terça-feira 23/06. O clima esquenta nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida. Nesta terça-feira 23/06, Adriana, interpretada por Letícia Collin, volta a viver momentos de extrema tensão atrás das grades. A terapeuta é novamente alvo das ameaças de Zeni e, abalada com a perseguição, toma uma decisão drástica. Ela procura Kleber para pedir que ele ajude Pedro a esquecê-la, temendo que a proximidade com o advogado traga ainda mais problemas para ambos. Enquanto isso, a rede de apoio de Adriana ganha um novo fôlego dentro do presídio. Nancy decide intervir e sai em defesa da colega, confrontando Zeni diretamente para colocar um ponto final nas provocações. Fora da prisão, o conflito familiar atinge um novo patamar. Silvana é categórica ao avisar Ademir que Tiago não passará por um exame de DNA. Não satisfeita, ela parte para cima de Pilar, tirando satisfações sobre o pedido do teste e dando início a uma discussão calorosa com a cunhada. Em outras tramas, o clima também é de desconfiança. Tom pressiona Helenice ao suspeitar que ela tenha mexido em seu celular, enquanto Carolina vive um momento de extremo constrangimento ao ser flagrada por Felipe, que comenta abertamente ter notado o interesse dela por André. Para completar o dia movimentado, Ademir tem um reencontro inesperado com o filho. Confira abaixo o resumo dos principais acontecimentos desta terça-feira. Silvana reafirma para Ademir que Tiago não fará o exame de DNA. Carolina fica visivelmente sem graça quando Felipe aponta o seu interesse por André. Adriana pede a Kleber que convença Pedro a desistir dela. Silvana confronta Pilar sobre a exigência do teste de DNA, resultando em uma forte briga entre as duas. É impressionante como a teledramaturgia brasileira, especialmente em produções com o tom de Quem Ama Cuida, consegue prender a nossa atenção ao explorar as fragilidades humanas em situações de limite, como é o caso dessa sequência tensa que vimos na prisão envolvendo a Adriana. Quando a gente vê uma atriz como a Letícia Collin dando vida a uma personagem que precisa navegar por tantas camadas de dor, de desespero e, ao mesmo tempo, de uma resiliência quase forçada, é impossível não reconhecer o talento bruto de quem está por trás do papel. A Letícia, que nasceu em Santo André e começou sua carreira ainda muito criança, lá atrás, na TV Cultura com o Bambu Luar, é um exemplo raro de uma artista que cresceu diante das câmeras sem perder a essência. Ela trilhou um caminho admirável, passando por novelas que marcaram gerações, desde os tempos de Malhação, até chegar a papéis de uma densidade dramática avassaladora, como A Rosa de Segundo Sol, que para mim foi um divisor de águas absoluto na trajetória dela. A Letícia tem essa capacidade camaleônica de habitar personagens que sofrem, que erram e que buscam redenção, e isso se reflete muito no que a gente vê agora com a Adriana nessa trama. Olhando para essa trajetória da Letícia, a gente percebe uma evolução constante. Ela não se acomodou em papéis de mocinha tradicional. Pelo contrário, ela buscou personagens complexas, muitas vezes ambíguas, que exigem um esforço intelectual profundo. E é exatamente esse tipo de entrega que a gente nota quando a Adriana, encurralada pela Zeni, toma essa decisão drástica de pedir que o Kleber ajude o Pedro a esquecê-la. Não é apenas uma cena de novela. É um exercício de desprendimento que só uma atriz com a bagagem de uma Letícia Collin consegue transmitir com tanta naturalidade. Ela traz para o estúdio uma carga de verdade que faz com que a gente, do lado de cada tela, sinta a angústia dela como se fosse real. E cá entre nós, esse embate dentro do presídio, com a entrada da Nancy, mostra como o roteiro constrói essa rede de sobrevivência feminina. É um tema que sempre me desperta reflexão, a forma como a teledramaturgia espelha as alianças e os conflitos que acontecem nos ambientes mais hostis. Se a gente for analisar o elenco de apoio que sustenta essas tramas paralelas, a gente vê nomes que também carregam histórias de peso. A dinâmica entre Silvana, Ademir e o imbróglio do exame de DNA, por exemplo, traz aquele tempero clássico das novelas brasileiras que a gente não consegue parar de acompanhar. É o tipo de conflito que parece simples, mas que esconde traumas familiares profundos, segredos guardados a 7 chaves e aquele orgulho que impede as pessoas de resolverem seus problemas de forma racional. A Silvana, com essa postura intransigente, é a personagem que move a engrenagem do caos, e ver esse embate dela com a Pilar é um prato cheio para quem gosta de um bom drama doméstico. Eu particularmente acho que esse tipo de cena, o confronto direto, o bate-boca, é o que mantém a temperatura da novela elevada e faz com que o público se sinta parte daquelas brigas, quase como se estivéssemos ali, na sala de estar, assistindo a discussão se desenrolar.
Fazendo uma correlação com o histórico dessa produção e a forma como o público consome esse tipo de conteúdo hoje, é curioso notar como as tramas de desconfiança, como a do Tom com a Helenice ou o flagra constrangedor do Felipe em relação a Carolina, ainda funcionam como gatilhos perfeitos para a audiência. Antigamente a gente tinha uma estrutura mais rígida, quase maniqueísta, e hoje a gente vê uma fluidez maior, onde o erro e o acerto se misturam. A Carolina, sendo flagrada em um interesse que ela tentava esconder, é uma situação que qualquer um de nós, em algum momento da vida, já passou. É o famoso momento em que a máscara cai, e é isso que dá humanidade à história. A televisão brasileira está em um momento de transição muito interessante, onde a agilidade do roteiro precisa acompanhar a ansiedade do espectador, que quer respostas rápidas, quer ver o confronto, mas também quer o desenvolvimento psicológico dos personagens. Na minha visão, o que torna Quem Ama Cuida um sucesso é justamente essa mistura de tensão extrema, como Presídio, com os dilemas cotidianos que todos nós enfrentamos nas nossas relações. Quando a Adriana se vê forçada a afastar o Pedro, ela não está apenas protegendo o homem que ama, ela está sacrificando a própria felicidade em nome de uma segurança que, no fundo, ela sabe que pode ser efêmera. Isso mostra que a série consegue tocar em pontos sensíveis, como o medo da perda e a necessidade de controle em situações onde não temos controle nenhum. É uma lição de vida embalada em ficção. Eu particularmente acho fascinante como o roteiro consegue equilibrar tantos núcleos sem deixar a história perder o ritmo. É um jogo de paciência e estratégia dos autores que, a cada capítulo, entregam uma peça nova desse quebra-cabeça emocional. É impossível não comentar também sobre como as redes sociais mudaram a forma como a gente recebe essas reviravoltas. Se antes a gente comentava o capítulo no dia seguinte na padaria ou no trabalho, hoje a gente faz isso em tempo real, discutindo as escolhas da Adriana, criticando a teimosia da Silvana ou rindo do constrangimento da Carolina. Esse engajamento é o que mantém a novela viva fora do horário de exibição. E convenhamos, ver o Ademir reencontrando o filho traz uma camada de humanidade que equilibra toda essa carga de desconfiança e briga. É o contraste perfeito. De um lado, o peso do DNA e a negação, e do outro, a surpresa de um encontro que pode mudar tudo. A trajetória desses personagens está sendo escrita de forma muito inteligente, e o que a gente tem pela frente são muitas camadas ainda por descobrir. No fim das contas, o que a gente busca quando se senta para assistir a algo assim não é apenas o entretenimento puro, mas a possibilidade de se ver refletido naquelas situações. A Letícia Collin, com sua versatilidade, é a âncora que prende o público a essa Adriana, e ver a personagem tentando navegar essas águas turbulentas é uma aula de drama. O que muda de um capítulo para o outro é o nível de pressão, mas o que se repete é a nossa vontade de ver a verdade vir à tona. É essa a essência da nossa teledramaturgia. O eterno confronto entre o que a gente esconde e o que a gente precisa desesperadamente revelar. E pelo que vimos hoje, a história está apenas começando a esquentar de verdade. Fiquem ligados porque se esse é o tom da semana, a gente pode esperar muitas surpresas ainda nas próximas noites. É um momento histórico para a personagem da Adriana e, consequentemente, uma fase muito rica para quem acompanha cada detalhe dessa jornada fascinante que é a vida dos nossos personagens favoritos. A trama está no seu auge e a gente, claro, vai continuar aqui dissecando cada passo, cada olhar e cada decisão errada que eles tomarem, porque é justamente disso que se faz uma boa história. Olha, legal, hein? Legal que você assistiu o vídeo. Bom, eu não apareço nos vídeos, mas sou eu quem construo e administro esse canal e estou precisando da sua ajuda como inscrito. Aqui não se posta dancinha, aqui não se posta coisas fúteis, são notícias. Independente se é a notícia do Bruno Marquezine, ou do Bolsonaro, ou da novela, ou do esporte, ou da política, ou de outros países, mas é o que está acontecendo no momento, entendeu? Tem muita coisa acontecendo, né? E você fica informado. Então, se inscreve. Me ajuda aí, gente. Poxa, é tão difícil às vezes conseguir um inscrito. Às vezes você tem um canal com 1000 visualizações em um vídeo, 2 inscritos. Vamos mudar essa história, me ajude. Não custa nada, é um dedinho, ó. Um dedinho. Imagina se fosse você que estivesse pedindo um like e uma inscrição. Você ia querer, não ia? Então me ajuda aí, por favor, tá? Eu fico muito satisfeito quando eu recebo uma notificação de que alguém se inscreveu aqui. Obrigado, hein?